Esta carta circula entre os cardeais, tendo em vista a eleição do próximo Papa. Desde o início da Quaresma, este memorando passou de mão em mão entre os cardeais que elegerão o futuro Papa. O seu autor, que assina como o nome de Demos, povo em grego, é desconhecido, mas com certeza é um especialista no assunto. Não se pode excluir que seja ele próprio um cardeal. O sucessor de São Pedro é a rocha sobre a qual está edificada a Igreja, grande fonte e causa da unidade mundial. Historicamente, a partir do Santo Irineu, o Papa e a Igreja de Roma desempenham um papel único na preservação da tradição apostólica, a regra da fé em assegurar que as igrejas continuassem a ensinar o que Cristo e os apóstolos tinham ensinado. Anteriormente, o lema era: Roma falou, a discussão acabou. Infelizmente, agora é: Roma falou, a confusão aumentou. O sínodo alemão fala de homossexualidade, de mulheres sacerdotes, de comunhão para os divorciados e recasados, mas o papado está em silêncio. O cardeal Hollerich rejeita o ensino cristão sobre a sexualidade e o papado está em silêncio. Isto é duplamente significativo, porque o cardeal é explicitamente herético. Não usa palavras em código ou alusões. Se o cardeal continuar sem uma correção romana, isto representará outra profunda ruptura na disciplina, com pouco ou nenhum precedente na história. A Congregação para a Doutrina da Fé deve agir e falar. A centralidade de Cristo nos ensinamentos está enfraquecida. Cristo foi deslocado do centro. Às vezes, Roma parece até confusa sobre a importância de um monoteísmo rigoroso, aludindo a um certo conceito mais amplo de divindade. Não precisamente panteísmo, mas com uma variante do panteísmo hindu. Pachamama é idolatria, embora talvez não tenha sido inicialmente entendida como tal. As freiras contemplativas são perseguidas e são feitas tentativas para mudar os ensinamentos dos carismas das fundações religiosas. A herança cristocêntrica de São João Paulo II em matéria de fé e moral é objeto de ataques sistemáticos. Muitos professores do Instituto Romano para a Família foram demitidos. A maioria dos alunos foi embora. A Academia per la Vita está em séria desordem. Por exemplo, alguns dos seus membros apoiaram recentemente o suicídio assistido. As academias pontifícias têm membros e oradores convidados que apoiam o aborto. O próximo conclave. O Colégio dos Cardeais foi enfraquecido por nomeações excêntricas e não se reuniu novamente desde a rejeição das posições do cardeal Casper no consistório de 2014. Muitos cardeais são estranhos uns aos outros, acrescentando uma nova dimensão de imprevisibilidade ao próximo conclave. Depois do Vaticano II, as autoridades católicas subestimaram muitas vezes o poder hostil da secularização do mundo, da carne e do diabo, especialmente no mundo ocidental, e superestimaram a influência e a força da Igreja Católica. Estamos mais fracos do que há 50 anos, e há muitos fatores que fogem ao nosso controle, pelo menos ao curto prazo. Por exemplo, a diminuição do número de fiéis, a frequência da missa, o desaparecimento ou extinção de muitas ordens religiosas. O Papa não precisa ser o melhor evangelizador do mundo, nem uma força política. O sucessor de Pedro, como chefe do Colégio dos Bispos, que são também os sucessores dos apóstolos, tem um papel fundamental da unidade e na doutrina. O novo Papa deve compreender que o segredo da vitalidade cristã e católica vem da fidelidade aos ensinamentos de Cristo e às práticas católicas. Não vem da adaptação ao mundo ou ao dinheiro. As primeiras tarefas do novo Papa serão o restabelecimento da normalidade.
o restabelecimento da clareza doutrinal na fé e na moral, o restabelecimento do devido respeito pela lei e pela uma garantia de que o primeiro critério para a nomeação de bispos é a aceitação da tradição apostólica. A competência e a cultura teológica são uma vantagem, não um obstáculo, para todos os bispos e especialmente para os arcebispos. Estes são os fundamentos necessários para viver e pregar o Evangelho. Se as reuniões sinodais continuarem em todo o mundo, consumirão muito tempo e dinheiro, provavelmente desviando energias de evangelização e do serviço, em vez de se focar nessas atividades essenciais. Se a autoridade doutrinal for dada a sínodos nacionais ou continentais, teremos um novo perigo para a unidade da Igreja Mundial, pois, por exemplo, a Igreja Alemã já tem posições doutrinais que não são compartilhadas por outras igrejas e não são compatíveis com a tradição apostólica. Se não houver correção romana a tais heresias, a Igreja ficará reduzida a uma frouxa federação de igrejas locais, com visões diferentes, provavelmente mais próximas de um modelo anglicano ou protestante do que ortodoxo. Uma das primeiras prioridades do próximo Papa deve ser eliminar e prevenir esse desenvolvimento tão perigoso, exigindo unidade no essencial e não permitindo diferenças doutrinais inaceitáveis. A moralidade da atividade homossexual será um desses pontos críticos. Embora os jovens clérigos e seminaristas sejam quase todos ortodoxos, às vezes bastante conservadores, o novo Papa terá que estar ciente das mudanças substanciais que ocorreram na liderança da Igreja desde 2013, talvez especialmente na América do Sul e Centro. Há um novo salto no avanço dos protestantes liberais na Igreja Católica. É improvável que um cisma venha da esquerda, onde muitas vezes não há drama sobre as questões doutrinárias. É mais provável que um cisma venha da direita, e é sempre possível que isso aconteça quando as tensões litúrgicas aumentam e não são desarmadas. Unidade nas coisas essenciais. Diversidade não são essenciais. Em tudo, caridade. Apesar do seu perigoso declínio no Ocidente e da sua inerente fragilidade e instabilidade em muitos lugares, a viabilidade de uma visita apostólica à ordem dos jesuítas deve ser seriamente considerada. O seu declínio numérico é catastrófico, tendo passado de 36 mil membros durante o concílio para menos de 16 mil em 2017, com provavelmente 20 a 25% deles com mais de 75 anos. Em alguns lugares, há também um declínio moral catastrófico. A ordem é altamente centralizada, passível de ser reformada ou arruinada de cima para baixo. O carisma e a contribuição dos jesuítas foram e são tão importantes para a Igreja que não podem simplesmente desaparecer da história ou simplesmente serem reduzidos a uma comunidade afro-asiática. O declínio desastroso do número de católicos e a expansão dos protestantes na América do Sul devem ser abordados. Isto foi muito pouco mencionado no Sínodo da Amazônia. Obviamente, muito trabalho precisa ser feito nas reformas financeiras do Vaticano, mas este não deve ser o critério mais importante na escolha do próximo Papa. O Vaticano não tem grandes dívidas, mas os déficits anuais contínuos acabarão por levá-lo à falência. É óbvio que serão tomadas medidas para remediar isso, para separar do Vaticano os cúmplices criminosos e equilibrar as receitas e despesas. O Vaticano terá que demonstrar competência e integridade para atrair doações consistentes, de modo a ajudar a resolver este problema. Apesar de procedimentos aprimorados e maior transparência, as dificuldades financeiras contínuas são um grande desafio, mas são muito menos importantes do que os perigos espirituais e doutrinários que a Igreja deve enfrentar.
especialmente no primeiro mundo. Assina no final da carta Demos, que significa em grego povo. Mas, como disse no início, não se pode excluir que seja ele um próprio cardeal a escrever essa carta. Divulguem, compartilhem e rezemos pela Igreja. Salve Maria Imaculada.